Se a gente for falar 1 ml de enantato, tá, em cima de quantas miligramas? Sim. Ó o B.O. Sim. Mais um pouco de cada, Sim. de forma equilibrada e vir subindo eles todos. Porque os hormônios se conversam. Sim. Medicina esportiva tá um pouco avançada do que a gente pensa o que foi antigamente. Antigamente você falava para um médico propionato de testosterona e ele falou, você é maluco? Sai daqui da minha sala, eu não queria nem saber. Eu mesmo já passei por isso. Eu me senti meio disposto, já tomei hormônio e tal. Ele falou assim, primeira coisa, eu não passo hormônio, tá? Fala galera aí do canal Meca Maromba, hoje aqui um bate-papo rápido aqui com o Dr. André, também farmacêutico, e nós vamos falar um pouco sobre hormônios para as pessoas em geral que não são atletas, né? Certo. Qual que é a tua experiência aí com a clínica, etc, e no Brasil, pelo que se pode, que é mais utilizado para as pessoas de forma geral? Fala galera, tudo bom? André aqui na área. É o seguinte, Marião, a gente trabalha em clínica, né? A gente fica um pouco mais limitado do que pode prescrever ou utilizar, né? Porque a gente sabe que underground tem muita coisa. Sim. Só que a gente não bota muita fé, falando eticamente ou profissionalmente, no que tem lá dentro. A gente estava até discutindo isso agora mais cedo, né? E o que pratica dentro de clínica? Hoje tem farmácia de manipulação que faz produtos dentro do que a Anvisa denomina ali, né? Permite. Então a gente hoje tem trembolona, tem primobolan, tem texto, propionato, né? Tem de forma legalizada. Legalizado. Então. E aí quando faz isso daí, que vai dispensar, vocês seguem tipo a farmacopeia na hora de montar, enfim. Então é mais complexo também, né? Hoje a medicina esportiva está um pouco avançada do que a gente pensa o que foi antigamente. Antigamente você falava para um médico propionato de testosterona e ele falou, você é maluco? Sai daqui da minha sala, eu não queria nem saber. Sim. Eu mesmo já passei por isso. Passei numa fase que estava tomando underground, fui no endócrino. Primeira coisa que ele falou assim pra mim, eu falei, doutor, tô me sentindo meio indisposto, já tomei hormônio e tal. Ele falou assim, primeira coisa, eu não passo hormônio, tá? Cara, eu vim no médico ele me ajudar, ele já me expulsou da sala. Mas hoje a gente pensar em medicina do esporte, né? Hoje a gente tem algo que a gente pode fazer dentro da medicina do esporte, mas não é descrito muito bem isso. Certo. Então assim, mas o pessoal que está vindo buscar, mesmo dentro da medicina do esporte, não precisa necessariamente ser um atleta de alta performance, sim, claro. Mas ele vai estar com a orientação da dieta, do treino, etc. Ele vem buscar seria mais então uma reposição, um ajuste mesmo de acordo com a idade, ou deixando um pouquinho suprafisiológico, para ele ter então um melhor aproveitamento de massa óssea, muscular, perda de gordura. O que a gente faz lá é suprafisiológico, porque se a gente for pensar umas 70 mg de texto ali, né? 70 nanogramas por decilitro de texto por semana que a gente tem, que é o básico ali, né? Produzindo. Sempre que a gente for colocar algum medicamento ali, se a gente for, por exemplo, colocar um supionato de texto, né, de 250 mg a cada 10 dias, já fica suprafisiológico. Já sobe bem. Já sobe bem. Então o que a gente faz lá não é reposição, a gente faz... Dá pra fazer? Dá, mas o que a maioria dos pacientes a gente faz lá, pratica lá, é suprafisiológico. É suprafisiológico. Então, uma reposição seria realmente alguém que está com uma endocrinopatia. Sim, então lá está, né, no endócrino, etc. Nesse caso aí, é para ter um desempenho melhor, uma performance melhor. Lá, a maioria dos pacientes que é um efeito estético e um efeito de performance, fica suprafisiológico. Certo. E aí vocês vão acompanhando também com os exames. Que exames que você mais recomenda para o pessoal que tem que estar acompanhando para quem faz o uso de hormônios esteroides? Então, lá a gente, na maioria das vezes, por exemplo, a primeira vez que o paciente chega na clínica, né? A gente faz uma anamnese e não prescreve nada, o doutor não prescreve nada. A primeira coisa que se faz é solicitação de exames laboratoriais e na maioria das vezes também ultrassonografia. Imagem. Por quê? Porque a gente vai avaliar como está o estado do paciente e o objetivo que ele quer chegar. Certo. Então para isso a gente precisa ver como que está o motorzão, né?
Porque a gente olhar assim para a cara do paciente não vai conseguir ver nada, a gente tem que olhar por dentro. Então vamos lá, quais são os exames que solicita? Na maioria das vezes, primeira vez a gente solicita um check-up, que é uma bateria de exames que vai olhar ali todo. Depois a gente vai fazendo, lógico, com a maior frequência e com menores perfis de exames, mas a maioria das vezes perfil hepático, perfil renal, ver todos os hormônios, ver também a parte de rastro alimentar, para ver se ele tem algum tipo de alergia, algum tipo de... vocês fazem o rastro, certo? Para ver se tem algum tipo de alergia a alimento que a gente não sabe. Às vezes a gente está ali comendo lactose e não sabe se realmente de fato tem alguma alergia à lactose. Ou qualquer tipo outro de medicamento, por exemplo, frutos do mar, ou até mesmo ovos, enfim. A gente faz isso. Perfil lipídico, colesterol. Tem muita hipercolesterolemia, às vezes familiar, que você já tem que abordar antes, né? Sobrepeso também, na maioria das vezes, tem esteatose hepática, tem gordura no fígado, então a gente vê por imagem também. As vitaminas acaba vendo, né? Todo esse check-up perfil hematimétrico, ferro, imagino, ferritina. Ferritina, hematócrito, ver o perfil das hemácias, hemograma completo. Então é um check-up geral para começar a se usar o hormônio. Por quê? É também uma segurança para o paciente, mas é também uma segurança para quem está prescrevendo. Claro. Por quê? Porque na maioria das vezes tudo a maioria das pessoas coloca a culpa no hormônio. Sim. E nem sempre foi o hormônio. Sim. Né? Já tinha uma doença pré-existente ali. Então a gente faz isso para resguardar tanto o paciente quanto o profissional que está prescrevendo. Sim. Então é isso que começa. Eu acho que o que hoje está muito assim em alta é o pessoal querendo a parte estética. Sim. E não lembra da saúde. Da saúde. Né? E às vezes já está com uma doença pré-existente e começa a tomar o hormônio e aí vai se envolve mais ainda. E com as mulheres, porque as mulheres, elas, quando usam anticoncepcional, estão tomando hormônio, né? Então você passa uma vida inteira tomando anticoncepcional, né? E ninguém falou nada. Sim, né? E como é que ficam as mulheres? O que mais se trabalha na clínica quando elas buscam uma melhora da massa muscular e da queima de gordura? A mulher a gente tem que ter um cuidado maior, né? Porque a mulher qualquer coisa é muita coisa, né? Sim. Qualquer coisa ali é muita coisa. E se a gente não tiver também esse preparo de primeiro ter exames, ver como ela tá ali, ver como que tá essa parte de se usa DIU, se está usando hormônio de verdade, porque você sabe que a maioria das mulheres aí toma já a pílula, né, anticoncepcional e acha que não está tomando hormônio. Tem mulher que vai lá e quer tomar a famosa, usar o chip da beleza e fala assim, se eu usar o chip da beleza realmente eu vou ficar mais bonita, como que é isso e tal, e é complexo. A mulher tem que ter muito cuidado. A gente já teve caso de mulher que um médico prescreveu gestrinona e ela tinha uma susceptibilidade muito grande a ter clitorimegalia. Sim. Então assim, olha só a aberração. A mulher nunca teve nenhum contato com hormônio androgênico e já foi direto para o implante de gestrinona. Olha o B.O. Então assim, é doideira. A mulher tem que ter muito cuidado. E depois para retirar, né? É biodispersível, né? Então assim, não achou. Aí você tem que ficar... vai ter que esperar metabolizar. E tomar medicamento para reverter isso. Então assim, é complexo. Então assim, tem que ter muito cuidado com mulher. Com homem já é complexo. Sim. A gente sabe que tem que ter um acompanhamento médico, tem que ter um acompanhamento. Com mulher é muito mais... Esse acompanhamento tem que ser muito mais incisivo, tem que ser muito maior. E aí vai controlando para onde a testosterona vai, né? Se ela está convertendo muito em dihidrotestosterona, se ela pode ir para estrogênio, para hormônio feminino, para não chegar a dar os efeitos colaterais que a gente não quer, né? Sim. E na mulher também tem utilizar testo na mulher até pode ser utilizado com muito critério, mas se a mulher vacilar nisso, até com DHT, ela pode virilizar, pode criar muito pelo, ficar com aquele aspecto mesmo masculinizado, e isso é muito ruim. Acne, pele oleosa, muda um pouco a voz, etc. Então, isso que não querem de jeito nenhum, né? Sim. Então, é bem delicado. E a questão também, vocês fazem lá de outros hormônios, de peptídeo?
Então, está se usando hormônio do crescimento. Então, peptídeo a gente pode colocar como GH também um peptídeo, mas sim, a gente só utiliza GH. Sim, GH. Esses peptídeos que o pessoal fala que esses outros aí, a gente não utiliza, porque no Brasil também não pode. tem, Não, né? sim. Mas o GH a gente utiliza com critério também, né? Olhando exames, mas a gente utiliza. É uma medicação mais um valor agregado maior, mas a gente utiliza, assim. Em homens com mais frequência, mas se utiliza em mulher também. Certo. Sempre com critérios ali, mas se utiliza. Hormônios da tireoide também, porque o que eu vejo assim, André, se você sobe muito um lado só de um tipo de hormônio, o organismo ele tenta às vezes compensar diminuindo outros, né? Porque você tem uma questão de mexer no metabolismo, né? E aí o que eu vejo às vezes é fazer um pouco, mais um pouco de cada, de forma equilibrada e vir subindo eles todos. Porque os hormônios se conversam, as glândulas se conversam, né? Eu acho que o nosso organismo, você falou tudo, o nosso organismo ele é equilíbrio. Se tem algo desequilibrado ali, ele começa a cantar em algum lugar, começa a dar ruim em algum lugar. O nosso organismo ele é equilíbrio, né? Então a gente tem que ter a maestria que eu acho de você saber dosar, e nós que somos farmacêuticos a gente sabe muito bem disso, né? Dosar muito bem isso, colocar ali um pouquinho aqui, testar, ver o feedback, ver como que tá indo. E T3 a gente utiliza lá também, só que muitos médicos não sabem prescrever, né? Porque tem um tempo de meia-vida muito curto. Exato. E aí a gente sempre fala, pô, exato. T3, T4 que é longo, então, né? T3 tem um tempo de meia-vida muito curto, então tem que saber colocar também no receituário. Sim. Então, se você colocar lá T3 junto com outro medicamento, só vai tomar de manhã, é a mesma coisa que nada. Nada. Então é esse equilíbrio, saber dosar. Mas é bacana. Sabe uma coisa que eu acho que era legal a gente comentar aqui também? Sobre a aplicação de hormônio. Entendeu? Porque o pessoal fala muito, e eu acho que a gente aqui é um vídeo de utilidade pública, a gente está falando com uma galera aí que às vezes está tomando hormônio e nem sabe o que está fazendo. E é legal frisar que a aplicação é o princípio básico da utilização de hormônio. A aplicação, porque é algo, eu vejo que é algo físico ali, que está no dia a dia, e o pessoal faz muito errado. Faz muito errado. Eu vejo porque pacientes nossos às vezes levam a medicação para aplicar em casa e não faz asepsia. Isso. E às vezes utiliza a medicação, por exemplo, uma estanozolol que é aquosa junto com uma Meu Deus do céu. Água e óleo não mistura. Então, mas assim, a gente que está aqui no dia a dia de fisiculturismo, a gente sabe que isso é praticado. Tem gente que aplica a medicação em cima da camiseta. Pelo amor de Jesus. A gente viu lá na Mansão Maromba o pessoal fazendo totalmente errado. Então assim, gente, a aplicação tem que se fazer com asepsia, tem que saber ali, você tem que saber as miligramas de cada composto, porque tem gente que fala sobre ml. Ah, vou tomar quantos ml? É o volume. Agora, quanto que a gente tem de massa, de sal, dentro daquele volume? As miligramagens. Então, outro, assim, tem underground que a testosterona inantato é 250, mas também tem de 150. Assim como tem de 300 miligramas. Se a gente for falar 1 ml de enantato, tá, em cima de quantas miligramas? Sim. Né? Sim. Eu vejo o pessoal fazendo muito errado sobre isso. Ah, tô tomando 1 ml de enantato. Beleza. 1 ml de quê? De quantas miligramas? De quantas miligramas, exatamente. Isso é legal vocês se ligarem em relação à matemática dos hormônios também. É muito importante, porque tem gente fazendo isso muito... Mas essa parte de asepsia é fundamental. Limpar a pele, saber limpar, né? Sim. Nós aprendemos que tem um esquema de nós meio centrífugo a parte de higienizar com o algodão, com o álcool, do local para fora, né? Isso é. E não pode colocar novamente a mão, etc. E uma coisa também, fica uma dica minha, quando vocês forem fazer, ou com o farmacêutico, ou na clínica, etc., mas aí o farmacêutico vai saber, ou estão com máscara, ou não estão falando na hora de manusear, porque nós estamos conversando aqui, né? As bactérias estão rolando. E aí vai no bisel da agulha e eu venho e me inoculo, né? Então são detalhes que parecem que são bestas, mas um dia pode dar um abscesso, né? Até o cuidado do armazenamento dos frascos e a higiene quando é bujão, né?